Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, os versos 1 até o verso 6. Eu quero ler o texto e eu quero falar sobre o reavivar, o reavivamento. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. A igreja evangélica, ela precisa de uma reforma. Ela precisa de sempre se reformar. Ela acabou incorporando as práticas que foram denunciadas por Lutero, e hoje o que nós temos visto é que a fé ela tem sido explorada do povo. Tem seus papas, seus pompas, tem um discurso divorciado da prática, perdeu o temor do Senhor. Muitos pastores são exaltados e os líderes carismáticos que ostentam diplomas, escrevem seus livros, são vistos na televisão e prometem bênçãos para aqueles que contribuem financeiramente com eles. Quem falou isso foi Isabelle Ludovico da Silva, terapeuta familiar. Ela falou na Ultimato, revista Ultimato, em julho de 2006. Israel vivia numa atmosfera de opressão por parte dos filisteus nesta época de Samuel. Impostos injustos eram cobrados, domínio, desordem, idolatria. Isso era as coisas que estavam acontecendo. E a única saída para o povo era buscar o reavivamento espiritual. E parece que hoje é a mesma coisa. Não tem diferença. Deus deseja que você nasça de novo, que você seja impulsionado no fervor religioso, na oração, na leitura bíblica. É preciso que sair da negligência, sair da mornidão, sair do declínio e partir para poder servir a Deus. Então Deus ainda levanta profetas, sacerdotes para conduzir o seu povo a buscar uma nova vida, uma vida que engrandeça o nome do Senhor, uma vida religiosa não aparente, uma vida religiosa não para poder se mostrar para as pessoas, mas uma vida decente diante do nosso Deus. Busca o reavivamento. É o momento de nós fazermos isso. Na conversão, é preciso se converter. Primeiro passo para o reavivamento não é através do louvor, das ofertas, não é através de campanhas, não é através de grandes transformações na vida das pessoas quando elas dizem que tiveram um encontro real, mas que na verdade é apenas fachada em muitas pessoas. Para ter vida é preciso ouvir falar Samuel, que pode ser traduzido como o recado de Deus a toda a casa de Israel, a mim e a você. É Deus que deseja falar aos nossos corações.
Reavivar é necessário que cada um de nós, de todo o coração, que é o lugar do desejo, que é o lugar secreto, que é o lugar que é preciso tomar coragem para poder voltar-se ao Senhor, aquele que existe, aquele que é o único Criador, sustentador, o único Deus verdadeiro, o único que controla as nossas vidas. Reavivar é tirar os deuses estranhos, alheio, contrário àquilo que fere o coração do nosso Deus. Os Astarotes, que era a deusa do amor, deusa da guerra. Viram quantas brigas têm surgido nos últimos tempos? Já viram quantos sexos as pessoas têm feito fora ou dentro do casamento? À margem do casamento? De provas da conversão, tirando dentre si os Baalins, que é o deus da fertilidade, que dizia que eles eram necessários para poder trazer não apenas filhos, mas que por trás disso podia também fazer muito sexo. Então Deus quer mudar a história, Deus quer transformar a nossa vida. É por isso que Ele nos convida, ainda que seja essa fertilidade aqui, o Deus da fertilidade, que seja do campo, para poder trazer a alimentação para nós, quanta briga, quanta discórdia, por causa de alimento, por causa de valores que são cobrados. Renovação é preparar, é firmar, restabelecer o coração ao Senhor, que é único, que é verdadeiro e que pode nos sustentar. Falar de reavivamento é falar de serviço a Deus com a finalidade de livramento das mãos dos filisteus ou da mão dos nossos inimigos, aqueles que querem nos ferir, aqueles que querem acabar conosco. Na conversão, nós servimos somente ao Senhor e não ao outro. Então, busco o reavivamento na presença de Deus, urgentemente. A busca deve partir da atitude de homens que vieram e abandonaram Kiriat Jearim, que era o centro de culto a Baal. Ou seja, vamos sair daqui. Onde mora o pecado, nós não podemos estar. Aquele que está aliado ao pecado, nós não podemos nos aliar a ele. Desse momento em diante, devemos levar a arca, ou seja, a presença de Deus. Ali na arca continha as tábuas da lei, que fala sobre o relacionamento de Deus com o homem e do homem com o homem. E fala também, ali na arca, havia a vara de Arão, que fala sobre milagres em nossas vidas, e principalmente esse milagre do reavivamento. E o maná, que fora colocado ali, que nos fala que nós temos um apenas que pode nos alimentar, que é Jesus Cristo. Avivamento só acontece ao lado do Senhor, só ao lado de Deus, que pode e conhece muito bem a nossa casa, a tua casa, ou seja, o meu coração, que é a morada do Espírito Santo de Deus. Ele conhece perfeitamente esta casa. Ele pode mudar esta casa. Esse avivamento deve acontecer no outeiro, lugar alto. Isso aqui, queridos, fala a respeito do trono de Deus, que deve ser trazido para dentro do nosso coração, onde ele deve ser adorado. Fala da presença de Deus, fala do céu. É para onde eu e você devemos ir. E devemos nos esforçar para que isso aconteça. É como se estivéssemos elevando a Deus a nossa petição. E Ele então vai e traz a resposta às nossas vidas. Quer ser avivado? Então consagre, separe a sua vida. Ou seja, separou Eleazar, eu e você, porque Deus vai nos ajudar. Eu tenho que ser separado para poder servir a Deus. Deixar de servir ao mundo. O mundo é mau, é perverso. Veja que os colegas muitas vezes, quando te convidam para poder
tomar uma cerveja ou então fazer uma outra coisa qualquer, é possível que ele te deixe bêbado no meio da rua. Quando você estiver passando fome, dificuldade, não conseguir pagar a água, a luz, pensa que ele vai te ajudar? Não vai te ajudar. Então, todo cuidado é pouco. É por isso que nós precisamos de nos achegar a Deus, de viver para Ele e de glorificar a Ele. Então, busca o avivamento na oração. O avivamento começa desde aquele dia do compromisso assumido de servir ao Deus verdadeiro. Lembra de quando você fez um compromisso com Deus? De orar, ler a Bíblia, cultuar a Ele, estar em comunhão, ser dizimista, ser ofertante, enfim. É Deus quem coordena a nossa vida e temos que buscá-lo. Então a arca, a habitação de Deus, é o nosso coração, é eu e você, Deus falando aqui de nós. Devemos ficar, ou seja, para poder habitar, para poder permanecer em Kiriat Jearim, antigo culto a Baal, para poder testemunhar o reavivamento que aconteceu em minha vida. Ou seja, dentro da sua casa você pode dar o testemunho. Você pode mostrar para as pessoas que Deus é o único que pode mudar vidas e corações. O avivamento pode levar dias ou anos, mas não importa, ele precisa ser buscado. Tenha certeza que em toda a casa de Israel você pode prevalecer, porque Deus é quem vai fazer você prevalecer. Havendo renovação, iremos dirigir lamentações ao Senhor, buscá-lo com dedicação e com amor. Então, o lamento é a prova de que o seu desejo por Deus está crescendo dentro do seu coração. Não desista, diga, sendo você um profeta, um juiz, um sacerdote, enfim, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, se você acredita nele como o seu único Senhor e Salvador, você vai então se entregar a Ele, você é um sacerdote dentro do lar. Congrega, ele fala aqui, reúna, ajunta toda a família, todo Israel, toda a sua vida, toda a sua família, seus parentes, amigos, tá? Em Mispa, que era a torre de vigia, para poder ficar de prontidão diante de Deus. Então, você que é sacerdote, você é aquele que tem que ficar de prontidão diante do Senhor. Além de você descobrir a oração, o sacerdote orará. Ou seja, ele vai intervir por você ao Senhor. Ele vai buscar a Deus em favor de você. Então busca o reavivamento na confissão. Enquanto você não consagrar ou não congregar em Mispa, como atalaia, como aquele que vigia, ali onde era o centro político e religioso, não haverá reavivamento. Enquanto este meu coração estiver longe de Deus, não haverá reavivamento. Enquanto você não tirar água, a sua própria vida, que é totalmente entregue, porque somente Jesus é quem pode trazer vida aos nossos corações e a derramar perante o Senhor, ou seja, colocar a minha vida diante do Senhor, e não passarmos a jejuar, abster-se de alimento sólido e líquido, como jejum absoluto, você não terá vida. Tem que se entregar para Deus. É preciso isso acontecer. Enquanto você não reconhecer que pecou, errou o alvo, o caminho correto contra o Senhor, você não será renovado. Enquanto não aceitarmos o seu profeta, sacerdote, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, que vai julgar a todos nós, que vai governar e que vai executar e ensinar em Mispa, que é a torre de vigia, ou seja, somente Ele é quem pode reavivar a nossa vida e transformar o nosso coração. Busque esse reavivamento. Busque viver para Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pai querido, abençoa a nossa vida.
Desperta-nos, ó Pai, para poder viver para o Senhor. Desperta-nos, Senhor, para poder colocar nossa vida diante do Teu altar. Desperta-nos, Senhor, para termos vida e paz com Cristo Jesus. Em Jesus é que oramos e agradecemos. Amém.